E Jaque, Maria de Jesus, Paula, minhas amadas. Edi, hoje eu não estou com taça, olha. Hoje eu estou aqui com a minha xícara da alfabetização emocional. Esse é o meu personagem do perdão. Não é a filha, meu lencinho é verde. Olha aqui. A dama não tá toda de preto, não. A dama tá de verde. E Arlê. Ei, Tadeu, ei, primo Miguel. Hoje eu não estou tão colorida, né? A Paula tá até achando que eu tô de preto, né? Você viu que é verde, Paula? Ó. Hoje eu tô com cores fortes, né? Roxo, verde, preto. Aqui tem uma corzinha, olha que linda. Verde para combinar aqui com o meu chale, né? Está refletindo preto. Oh, meu Deus do céu. Obrigada. Olha, vocês estão vendo aqui que eu tô de cabelo molhado, minha filha, porque hoje o dia foi muito intenso, muito intenso. E, obrigada, cabelo molhado, tá linda, né? Ah, obrigada, Adriana. O dia foi muito intenso, não deu tempo nem. Esse daí, ó, Viçosa chegando, Marli, ei, Cláudia, Júlia, toda essa galera, Tite, que maravilha estar aqui com vocês de novo, né? Ontem eu até esqueci, eu falei, gente, quinta-feira eu tô com você. Não, já é amanhã, né? Amanhã, segunda-feira. Então, dei uma viajada na maionese ontem, né? Ó, tô bonita! Esse primo Miguel é um amor, eu tô sempre bonita, né? Tô sempre bonita. E você tá um lindo, crescendo cada vez mais, né? Gente, é muito maravilhoso estar aqui com vocês. Ó, Joyce, quanto tempo! Sirlene, oi! Dani, Monize, Ângela tá aí, mais algumas pessoas que eu não consigo ver o nome, Leila, Capelinha, Mariluce, ei Mariluce. Gente, eu tô até com um pouco de vergonha aqui, né, gente? Tô com tanta mensagem atrasada, porque cada vez mais que eu faço coisas na rede social, né? Obviamente, mas aumentam as minhas mensagens. Mas tenham paciência comigo, Maria da Penha, Elisete, e que eu vou aí pouco a pouco conseguindo responder as mensagens, né? E como eu falei, são muitas coisas novas para lançar aí no segundo semestre. Então, eu falo que se eu costumo fazer uma brincadeira, que se alguém, obviamente que é uma brincadeira de gente do século passado, né? Que eu falo assim, se alguém xerocasse o que tá no meu cérebro, não tem nem jeito de xerocar o cérebro, né? É só uma maneira de falar. Até me internava de tanta ideia que brota, de tanto desejo, de tanta coisa. E, enfim. E se a gente vai colocando. Tá esperando, amada? Se a gente vai colocando aqui em prática pouco a pouco, obviamente que as nossas tarefas vão se multiplicando, né? Tipo isso, Ângela. Entender que eu sou uma só, né? Ana Paula, bem-vinda. Cleison, Mari Lúcia e a Marli também, né? Nós estamos marcando aqui o ponto no nosso encontro aqui, né? No nosso lugar sagrado, né? Para aqueles que já estão me escutando desde que eu iniciei as redes sociais. Ei, Grace! Eu já contei a história do lugar sagrado, né? A crônica de Rabinos. Mas para quem está começando a me acompanhar agora, vai ficar com curiosidade. Ai, ó, esperando seu retorno. Tá vendo? Muito bom, Tite. Vou olhar lá. Tá no Instagram ou tá no WhatsApp? Me fala aí para eu identificar mais rápido. Tá?
Então eu vou contar a crônica do lugar sagrado de novo, mas não hoje, só para vocês voltarem a encontrar aqui comigo, né? E Paula, isso, Eli. Faltou uma semana, né, Marli? Mas agora a live ela fica mais do que 24 horas, porque ela fica no feed do Instagram, né? Também tem o canal do YouTube. E, gente, tem uma novidade. Tá bom, querida, eu vou olhar aqui. Qual o WhatsApp que você mandou, né? Porque a gente tem vários aí da rede social. Se eu não achar aqui diretamente no meu, eu vou pedir a minha equipe para olhar, tá? O Emerson lá de Ouro Preto, com sua família maravilhosa. Gente, tem uma super novidade para vocês agora no segundo semestre. Nós vamos estar entrando aí com um programa de TV. Depois eu vou falar. Nós estamos negociando um programa de TV, olha que maravilha. Semanal. É bom que vocês ajudam a divulgar também, né? Nós ainda estamos negociando com qual canal de TV, mas eu tô sentindo assim bastante animada para esse projeto também de TV. Claro que as redes sociais elas trazem, né, essa conexão com muitas pessoas, mas a TV é para mais público, no sentido assim, não mais de número, mas público diferente, né? Então, muito bom tudo isso e estou aqui acolhendo todos que estão entrando agora. Hoje o nosso tema é como facilitar decisões, né? Decisão é uma coisa difícil. Aí eu coloquei no nosso cenário, ontem eu tinha interrogação, seta, é para lá ou para cá. Aí hoje eu já coloquei que nós vamos facilitar a decisão. Eu coloquei ali uma vela com Maria e Jesus, né? No colinho. Obrigada, Cláudia. Lembrando aqui, gente, Bernardo mandou dizer para vocês que está fazendo prova na cultura inglesa agora, mas que desejava uma boa noite para todos. Bernardo que está sempre aí conosco e que depois vê a live no Instagram. Então aí, ó, uma boa noite do Bernardo, viu, para vocês. Então ali, olha, eu coloquei a vela como um sinal de iluminação, de clareza. Porque decisão, quando a decisão é inteira, ela tem a ver com clareza. Ei, Oeste Paulista, Kelly, Raquel, não é? E mais quem tiver aí do Oeste Paulista. Muito bom, viu, gente? Estar aqui com vocês. Muito bom mesmo. E o sino, né? Que eu já contei a história do sino para vocês, que é o sinal que eu recebi num momento muito difícil, né? Que eu tinha que repensar até minha forma de trabalhar, né? E aí eu pedi a Deus que se era para eu continuar no mesmo ramo, que ele me mandasse um sino. E eu pedi isso 10 da manhã e meio-dia eu ganhei o sino, que é aquele sino que tá ali, né? Em tempos difíceis, quando a gente não tem respostas claras, nem alívio imediato, todos nós passamos por isso, viu, gente? Todos nós. Isso faz parte da nossa natureza. A vida não é sofrimento, mas ela tem pontos de sofrimento, não é? É como eu diria assim, o intestino não é o seu corpo, mas o corpo tem intestino, entende? A vida é mais que sofrimento, muito mais, mas ela tem sofrimento. E eu já falei aqui em alguns momentos que o momento que a hora do sofrimento é a hora. Aí, Manhuaçu, que maravilha! Tem o Maranhão também na pessoa da Rosângela, né? Que bom, gente. Que bom. Tem algumas pessoas já escutando fora do país que me mandam mensagens, né? No Canadá, em Portugal. Muito bom isso tudo. Tá junto, né? Tá junto nesse lugar sagrado.
O momento do sofrimento, ele é um momento de vulnerabilidade, porque a gente liga o sofrimento a algumas ideias, né, de castigo, de não merecimento, o que eu fiz de errado, poxa, eu dediquei tanto e estou recebendo pouco, ou até o contrário, eu acho que eu não me dediquei muito e deve ser por isso que eu estou pagando. Essas ideias que não são reais, mas que povoam a nossa mente, né? O momento do sofrimento deixa a gente vulnerável porque também a gente sente dor, né? Dor até física. Ó o Carlos Chagas aí, ó, maravilha. Cidade Carlos Chagas. Quênia, quanta saudade, hein, Quênia? Um abraço aí pra Cida, pra Lavínia, mamãe, né? E para todo mundo aí que é tão amado ali, frequentador da Raízes, né? Então, no momento de sofrimento, a gente fica muito vulnerável, né? A gente fica muito sensível, eu diria, duvidoso, inseguro, porque a gente sente dor, né? Eu até estava dizendo outro dia aqui para vocês que a dor emocional, vamos pensar que a angústia, a tristeza, a ansiedade, a perda, né? Ela chega a doer fisicamente, embora a gente não entenda muito, né? Falou, nem sei, aí a gente acha que a gente tá doendo porque tá com uma doença grave, mas na verdade pode ser uma coisa emocional. Por quê? Porque tudo que é emoção dentro de nós é química dentro do nosso corpo, tudo. Então existe a química da tristeza, então ela vai ali sendo depositada nos músculos do nosso corpo, nos vasos sanguíneos, né? Vai sendo levada, enfim. E aí é muito interessante, gente, porque às vezes a pessoa, isso é experimento científico, ela está com dor emocional e o que acontece? Dá-se um analgésico para a pessoa e aquela dor emocional ela passa durante um tempinho. Porque o que acontece? Acontece que aquele analgésico, ele corta o efeito daquela química emocional. Então, é só um pouco que passa. Porque o que startou aquela dor emocional está presente, né? Pode ser uma perda, pode ser um medo gigante, um pânico, um sentimento de traição, seja lá o que for. E eu tô falando isso por quê? Porque esse sino aí, que eu pedi a Deus, porque eu precisava tomar uma decisão, eu pedi porque eu estava com tanta dor emocional, né? Sentimento de fracasso, cansaço mesmo, estafa, né? E tudo isso diminui nossos pontos de atenção e tudo, então eu pedi um sinal, né? Eu falo, olha, me dá um sinal, me mostra e etc. E aí eu sempre falo, olha, eu penso que eu devo fazer isso e isso, mas se você acha que não é por aí, só me dá um sinal, ou o contrário, me dá um sinal se é para eu fazer isso. E esse diálogo é um diálogo que a gente vai abrindo pouco a pouco ao longo da vida, né? Não é tão fácil escutar a Deus, porque não é fácil nem escutar a gente mesmo, não é verdade? A gente não sabe nem se escutar, né? Por exemplo, a dificuldade, não a diferença, a dificuldade que a gente tem, por exemplo, quando alguém pergunta assim, mas quem você é, né? Mas se a gente vai responder de forma profunda, não de forma superficial, eu sou Raquel Araújo, meu Deus, eu também tô com muita saudade, o bichinho do coronavírus precisa ficar bem longe de nós, né, Miguel, pra gente se abraçar muito. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de saber até quem a gente é, né? Quem é você? Aí a gente fala, meu nome é tal, sou filho de fulano de tal. Mas e aí, né? E o que mais, né? Quais são as suas inclinações profundas? O que te realiza? Qual que é o seu sentido de vida? O que você faz que não é só por obrigação? O que te dá vida? A gente às vezes demora um bom tempo para se descobrir. Porque até mesmo olhando no espelho, agora eu tô falando do físico, às vezes a gente tem tão pouca profundidade, né, de observar coisas
tão interessantes no nosso corpo, a gente fica tão preso, né, a defeitos, que a gente olha rápido e tira o olhar rapidinho, né? Quantas pessoas falam, não, eu custei de descobrir que eu estava com essa mancha na pele, quando vi era câncer. Custei de descobrir que estava com uma coisa nos seios, quando eu vi era câncer. Enfim, é porque a nossa pouca observação às vezes nos leva a esse tipo de armadilha. Então, eu estava dizendo o seguinte, que quando a gente precisa tomar decisões em momentos muito dolorosos, que a gente se sente esmagado pela dor. Não é assim, gente? Tem momentos da vida que a gente se sente esmagado pela dor, né? Tem momentos da vida que a obrigação é sensacional, porque ela faz a gente fazer as coisas. A gente não tem muita energia, a gente não tem alegria, a gente não tem um tanto de coisa, mas a gente tem sentido na obrigação, a gente é um ser responsável. Então a gente levanta e faz. Mas responsabilidade não consegue garantir realização de vida. Responsabilidade nos garante tarefas. Responsabilidade nos garante cumprimento de deveres, bônus, porque cumprimos os deveres, né? Vamos dizer assim. A gente até recebe uns elogios, talvez tira primeiro lugar na sua empresa, não tem uns negócios assim, prêmio de melhor funcionário, etc e tal. Eu fico impressionada, por exemplo, né? Sempre falei com vocês que eu tenho muita facilidade com estudo e eu amo, né? Eu amo conhecimento e tenho muita facilidade com o estudo. E eu estava no 4º período de psicologia quando eu tive uma depressão bem grave, cujo eu não conseguia nem, enfim, prestar muita atenção na aula, dava uma angústia forte, eu levantava no meio da aula e saía. E aí, é claro, minhas colegas me ajudaram muitas tarefas e tudo, foi muito legal, porque eu tive bastante apoio, porque elas perceberam que eu não estava bem, né, eu já nem sabia o que eu tinha, mas enfim. Ó, Raquelzinha não tá legal não, né, sempre fui a Raquelzinha na sala de aula, que eu tenho 1,5 m. E aí, era bem interessante, porque mesmo quando não tinha condição de ter a ajuda de ninguém, mesmo com uma depressão tão forte naquela época, eu não passei com menos de 90 em matéria nenhuma. Ei, Rose, que bom que você tá aqui. A Rose é outra que eu tô devendo resposta no WhatsApp, né, Rose? Tava falando aqui que eu tô devendo um tanto de gente resposta, porque cada vez mais tá crescendo minha rede social. Mas vai chegar, vamos ter paciência aí comigo. Olha só, gente. Então você pensa bem, eu tava falando do sentido da responsabilidade. O senso de responsabilidade tão profundo que mesmo você está esmagado de dor, você faz. E às vezes você faz até com excelência, né? Então percebe que tudo tem o seu lugar, né? A responsabilidade nos garante quando a gente não está se sentindo pleno, mas aí quando a gente está se sentindo pleno, feliz, realizado, aí a gente já nem faz por responsabilidade só, a gente faz porque aquilo é um alimento para a nossa alma, não tem isso? Tem isso. Eu vou falar para vocês uma coisa. Nós estamos em tempo de pandemia, né? E é claro, a gente deve manter o máximo possível o isolamento social. Mas, por outro lado, as tarefas continuam, né? Então, eu estava falando para vocês do programa de TV justamente porque eu fui visitar um estúdio agora à tarde. E nesse estúdio, claro, fui com toda a segurança, com máscara, a pessoa me recebeu com máscara, com distanciamento e tudo, mas eu fui lá ver, né, as condições do estúdio e tal. E aí o rapaz falou assim, pois é, eu trabalhava com meu pai aqui, só que ele faleceu em novembro. E aí ele foi me mostrando algumas coisas do estúdio e tudo. E eu sentindo aquele clima do estúdio, né? Falei, nossa, parece que tá uma mistura de tristeza com, ao mesmo tempo, parece que isso aqui é a vida, parece que isso aqui tem vida encarnada, não é simplesmente um local de materiais cinematográficos. Aí eu falei assim com ele, parece que o seu pai deve ter largado tudo para fazer esse estúdio, hein? Ele falou, como é que você sabe?
Eu falei, porque aqui tem amor. Parece que tem amor nessas paredes. Tem alguma coisa diferente nesse lugar. Ele tá um pouquinho lutado, né? Tá um pouquinho triste, mas ele tem muito amor. O seu pai devia ter muito sentido nisso que ele fazia. E aí ele falou assim, olha, o meu pai deixou um emprego excelente numa rede grande de TV para se aventurar, ter o estúdio dele de produção. E isso aqui era a vida dele. Falei, dá para perceber. Ele faleceu em novembro, né? Mas parece que tem vida ali dentro, sabe, gente? É uma coisa bem interessante. Eu tô falando isso por quê? Por causa da situação que eu acabei de dizer, que tem hora que a gente faz as coisas por responsabilidade, mas tem hora que a gente faz as coisas por prazer, né? Por realização, por sentido. E isso é leve, né? Isso nutre a vida da gente, ok? Mas, então, eu tô falando todas essas coisas porque a gente precisa até categorizar, né? As decisões que a gente precisa tomar na vida. A gente precisa entender que tem uma decisão que faz parte de um ciclo que a gente está passando, tem outra decisão que faz parte de leis e responsabilidades, ok? Tem outra decisão que faz parte da sua realização profissional. Tem uma outra decisão que faz parte da convivência social. Você tem que dar um ultimato ali em alguém, né? Num filho, em alguém que dependa de você, né? Olha uma decisão difícil que eu tenho que ajudar. Tantas pessoas tem hora. Vamos supor, né? O marido arruma um emprego fora, né? Fora da cidade, fora do país, né? E a família tem que decidir se vai junto ou se fica. É uma decisão difícil. A gente precisa entender que toda decisão, ela vai trazer desafio de perdas, mas também vai trazer alegria de ganhos, né? Não existe essa história de perder tudo. Existe uma história de que eu perco algo, mas eu ganho outro algo. Tá? Vamos supor que eu tenha perdido uma amizade, sei lá, até porque a pessoa faleceu. Isso não quer dizer que nunca mais eu vou fazer amigos. Eu ganharei outros amigos. Ah, mas é melhor ou pior? Não, é diferente. Não é? É diferente. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Mas cada um traz o seu brilho próprio. Então a gente precisa entender que existem decisões que simplesmente precisam ser tomadas, e não é porque a gente está sendo penalizado, não é porque a vida foi injusta comigo. É difícil para uma criança, e aí ela faz isso obrigada, tomar a decisão de parar de brincar e fazer o dever de casa. Gente, isso é muito difícil. É difícil para uma criança parar de jogar o Xbox, né, os videogames e dormir. Isso é puro castigo na cabeça dela, né? E a gente tem que saber conduzir isso para ela entender que a vida é feita de decisões, ok? E se a gente vai categorizando as decisões, a gente vai facilitando, né? A gente precisa entender também que ao decidir, seja lá o que for, a gente não vai agradar todas as pessoas que a gente gostaria de agradar. Isso é impossível, né? Por que é impossível? Não é porque a gente é ruim, não. É porque cada um que convive conosco tem um prisma, tem um olhar, tem um desejo, né? Cada um que convive conosco tem um modo de vida que quer refletir em nós. Então, às vezes, você vai ter que tomar decisão que realmente desagrade pessoas que você ama muito. Então, essas são categorias muito difíceis, talvez decisões de vida, como essas de mudar de cidade, trancar sua faculdade, fazer outra, terminar seu noivado, qualquer coisa parecida com isso. São decisões difíceis que vão envolver o desagrado emocional de algumas pessoas, que vão envolver uma quebra daquela imagem tão positiva, talvez, que as pessoas tenham de nós. Mas aí a gente precisa estar ancorado nesse tipo de decisão para facilitar em 2 pontos importantes.
Primeiro, qual é a intenção que você está tomando essa decisão? Aqui eu nem estou falando do propósito ainda, intenção. Intenção é assim, o objetivo. Eu estou tomando essa decisão para realmente magoar alguém, para castigar alguém, para vingar. Por que eu estou tomando essa decisão? Eu estou tomando essa decisão porque eu quero mostrar que sou eu que mando? Estou tomando essa decisão porque eu preciso escandalizar, porque alguém precisa olhar para mim? Qual é a intenção da sua decisão? E aí, se você percebe que a sua intenção é uma intenção reta, ou seja, ela não é uma intenção de ferir o outro, de machucar o outro, tampouco te ferir ou ferir os propósitos que você tem com Deus, mas mesmo assim você precisa tomar essa decisão, mesmo que em princípio pareça muito dramático até aos olhos das pessoas que te amam, mas você confia na sua intenção. Confia na sua intenção. E porque você confia que a sua intenção é positiva, ela não envolve uma intenção de destruir ninguém. Eu vou mostrar para fulano, você vai ver. Eu vou pirraçar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso são intenções muito temerárias, são intenções que a coisa vai dar errado. Porque aí as machucaduras aumentam mais ainda. A gente tem motivos para querer machucar alguém? Provavelmente quando a gente está magoado, quando a gente está traumatizado, né? Provavelmente quando a gente está com esse sentimento de traição. A gente quer, de alguma maneira, machucar o outro, né? Devolver com essa mesma moeda seria uma forma de dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho valor também, ok? Porém, essa é uma forma ineficaz. Porque ao invés de a gente mostrar, olha, eu estou aqui, eu tenho valor também, a pessoa fala assim, fulano é ruim, olha lá, tá vingando. Então, como diz, o tiro sai pela culatra, né? Conforme a intenção da decisão que a gente tem. Aqui eu quero contar uma historinha bem bobinha, mas que eu achei engraçadíssima, embora não tenha nada de engraçada, mas enfim. É porque é curioso, né, Cláudia? Não precisa ficar achando que eu tô achando tudo engraçado na vida, não, né, Cláudia? Mas é curiosa a história. Enfim, uma pessoa que estava com problemas de relacionamento com o marido, e aí tinha várias coisas que estavam dificultando aquela relação, né? E principalmente quando ele ficava horas na rede social, e isso é uma queixa realmente muito grande hoje, né? Os parceiros que ficam, os cônjuges, namorados, companheiros que ficam um na rede social e o outro fica ali, enfim, às vezes até se sentindo excluído ou com insegurança de ser traído. Isso é muito complicado, né? Isso tem que saber administrar para não ferir a relação, para não gerar desconfianças. E aí ela já tinha falado, né? Não, você não pode ficar na rede social, enfim, as pessoas tentam falar, acham que a fala é algo que a pessoa... É isso aí, viu, Dani? Desse jeito mesmo. É tomar o próprio veneno, né? Às vezes a pessoa acha que só a fala dela vai resolver e não resolve, porque talvez envolve já até um vício que a pessoa esteja. E aí eu falei assim, e aí depois que você conversou, não resolveu e tudo, o que você fez? O que você fez para resolver isso? Gente, é muito engraçado. Ela falou assim, eu fiz quiabo na janta. É o quê? Fiz quiabo na janta. Mas por quê? Porque ele odeia quiabo. Assim, é engraçado, porque você fica pensando que uma coisa assim, tão complexa, né? Para resolver, porque é complexo, né, gente? Essa questão de mudança de hábitos é complexo. Mas aí, como a gente é um ser que tenta solucionar, né? Isso é legal pensar assim. Porque é assim, né? Eu já falei pra vocês, eu fico pensando no quiabo, eu fico pensando no quiabo lá, fritando lá na panela. Por isso que eu fico rindo. Eu falo, oh, meu Deus, quiabo na janta pra alguém que odeia quiabo é realmente um grande castigo, né? É a mesma coisa de alguém me oferecer mamão de sobremesa.
Não vou comer sobremesa, você pode ter certeza. Não vou comer sobremesa. Quer comer mamão? Não, não quero comer mamão. Ai, ai, o Felipe até me escreveu aí, Felipe, é outro que eu tenho que responder, né? Felipe me escreveu assim, ô Raquel, por que você não gosta de mamão? Mamão é tão bom. Falei, pois é, né, gente? Não respondi ainda não, eu vou responder, né? Falei, pois é, né? Uma coisa que parece tão bonitinha, coloridinha, mas eu não gosto de mamão. Mas é uma coisa complexa você resolver um problema de relação. Não é impossível, mas demanda passos. Demanda passos, ok? Demanda, sim, você inclusive rever as suas posturas. Nossa, será que fulano tá ficando tanto na rede social porque a vida aqui dentro tá muito sem graça, né? Não é uma questão de culpa. Nós vamos abolir essa coisa de pensar que tudo é culpa, tá? Porque isso é uma tendência do nosso pensamento. Mas eu estava dizendo que a nossa mente tenta solução. A nossa mente racional, ela faz pergunta o tempo inteiro, né? E ela faz pergunta o tempo inteiro por quê? Porque ela quer solucionar as coisas. É um mecanismo natural, ok? Entende que nós estamos programados para buscar soluções, mesmo que a gente não encontre. Por isso que a gente tem que saber usar a ferramenta. Aqui, a gente tem, sei lá, um super carro potente na nossa mente, vamos dizer assim. Mas se a gente não sabe dirigir, se a gente não sabe o risco que é usar aquela potência e tudo, talvez isso vire uma arma contra a gente mesmo, não é? Então, às vezes, a mente vai fazer isso conosco, vai nos levar a situações, enfim, da gente querer até morrer, vamos falar assim, né? Bom, mas enfim, como a gente está buscando solução, às vezes a gente acha que até essa coisa da vingança seria uma solução. Não, vou dar uma cutucada na pessoa para ela acordar, ela vai ver e tal, porque não sei o quê. A gente acha que vai ser uma solução e é uma tendência do nosso pensamento. Aí são dois movimentos. Um movimento de impulso emocional, porque quando a gente quer dar um troco em alguma coisa, eu estou falando de uma decisão impulsiva na hora de tentar resolver algo, é como uma dor, né? Você vai e tira rapidamente aquilo, não é assim? Eu queimei aqui, por exemplo, ó, vocês vão ver aqui meu braço queimado. Não sei se dá pra ver. É tanta gordurinha. Ah, agora deu pra ver aí, tá vendo? Queimei meu braço. Queimei na forma tava assando ontem, fui me aventurar, né, de fazer umas coisas que eu amo, né, da medicina, ó, da nutrição mais light, né, fiz lá um crisp de repolho com cenoura, com recheio de batata doce, um trem maravilhoso. Mas finalmente do negócio, na hora que eu pus em cima da mesa, da pia, a forma, e aí fui pegar um pano para poder manejar melhor a bandeja, eu encostei aqui. E aí o que acontece quando a gente encosta ali na coisa que é automático? E é isso que a gente faz quando tenta tomar decisões impulsivas. Um trem, né? Pois é, Cláudia. Essa minerada não deixa o trem de jeito nenhum, né? Trem bom demais, que eu fiz ontem no almoço. Bom demais. Tudo bem que eu queimei meu braço, mas foi bom demais. Olha aí, queimadinho. E eu acho até interessante aqui, olha pra você ver, parece até um queimado grandezinho, né? Mas na hora, foi tudo tão... Passa a receita por WhatsApp, é ótimo. Eu vou tentar, né? Eu vou tentar, viu, Marta? Eu tenho tanta mensagem pra falar, né? Para responder, né? Será que eu vou lembrar do crisp de abobrinha, não, de repolho com cenoura? Foi tão rápido isso aqui, e eu tirei o braço tão rapidamente, né? Eu encostei e tirei tão rápido que nem parecia que ia ficar uma lesão desse tamanho, né? E esse impulso de tirar é exatamente o que a gente tem no emocional. A gente tem um impulso de querer resolver tudo. É assim. A base disso é boa, porque a base é solucionadora.
Tá mais fácil ela colocar a receita aqui no Instagram, né? Ô, Paula, tá mais fácil você me lembrar, tá? De pôr essa receita aí. Você tem que me lembrar. Você tá me lembrando, tem 20 dias de mandar aquela mensagem pra pessoa lá e até hoje eu não mandei, né? Eita, Raquel. Mas, enfim. Esse impulso, entende? Você lembra que eu sempre falo assim, ó, nós somos corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. Corpo, mente, espírito. A lógica do corpo é a lógica da mente, a lógica da mente é a lógica do espírito. Então, se a gente for entendendo isso, a gente vai resolvendo coisas. Num impulso de resolução, para esta mulher mostrar para o marido que ela estava muito insatisfeita e colocar ele no lugar dele, ela fez quiabo. E aí eu falei com ela assim, resolveu? Ele parou de ficar na rede social, não, a gente brigou. E aí, depois? Aí eu fiz quiabo de novo. E aí você fez quantos dias de quiabo? Cinco noites fiz quiabo. E eu falei, resolveu? Ela falou assim, não, né? Porque eu tô aqui com você. Ela é bem engraçada, né? Eu tô aqui com você, né? Eu falei, pois é, menina, então nós vamos ter que arrumar uma outra solução. Não é? E aí é que eu chamo de categorizar as decisões. A decisão, por exemplo, da gente reconstruir relacionamentos, aprofundar em relacionamentos, gostar da gente mesmo, mudar de emprego, mudar não é nem de emprego, mas mudar de formação, né? Às vezes, tipo, eu sou arquiteta, mas eu quero ser mesmo artista plástica, ou sei lá, jardineira, não sei, qualquer coisa desse tipo, é uma decisão que requer muito investimento, até na autopermissão da gente fazer isso. Então eu falei que primeiro a gente tem que ver qual é a nossa intenção. E o segundo é que a gente precisa entender que o que a gente... ok, eu cheguei no ponto que a minha intenção é lícita, eu não quero machucar ninguém, eu só tô tomando essa decisão porque realmente ou é o momento, ou é a hora certa, como eu falei, o momento, ou porque eu cheguei à conclusão que eu nasci para fazer isso, então eu preciso tomar essa decisão. Isso não veio da noite pro dia, né? Eu não deitei de um jeito e levantei de outro. Isso tudo é muito temerário, muito passageiro, muito fugaz. A gente precisa esperar para ver se essas coisas vão tendo sustentação e repetição dentro de nós, né? Eu tô falando de desejos e realizações, de profundas mudanças. Aí eu já identifiquei que a intenção é ótima, ok e tal. Aí a hora que eu for tomar a decisão, eu vou entender que de alguma maneira eu vou desagradar alguém. Mas que esse desagrado é um desagrado emocional passageiro. E passageiro de quanto tempo? Não sei, pode ser de uma semana, de 3 meses, de 1 ano. Mas a gente precisa permanecer. Olha, a minha intenção é ótima. Então, assim, se fulano ficou desagradado comigo um tempo, isso vai passar, porque fulano me ama. A gente precisa ter essa confiança que o amor não é só um bem-estar imediato. Põe isso aí no seu coração agora. O amor não é só um bem-estar imediato, tá? O amor, às vezes, ele vai passar por momentos que são momentos, no mínimo, incômodos. No mínimo. Tá? O que acontece? Aí, vamos supor que a sua mãe quis a vida inteira que você, sei lá, casasse com uma pessoa que tem emprego público. E aí você casa com um cara que faz tatuagem. Gente, claro que a sua mãe vai ficar muito chateada. Mas ela é a sua mãe. E aí, por um momento, ela vai ficar muito chateada, achando que se você a amasse, você casaria com o cara do emprego público. Mas você vai analisando e vai vendo que aquele cara da tatuagem é o cara que realmente você quer na vida e tal, e você vai percebendo que tem a ver, que tem futuro. Claro que você tem que ir dizendo isso para sua mãe: ô mãe, eu vou casar com um cara que faz tatuagem, mas eu te amo do mesmo jeito. Mas ela vai ficar brava comigo. Vai, mas a gente precisa entender que essa alteração emocional que alguém tem porque a gente tomou uma decisão,
é uma alteração emocional temporária. Eu falo que desagradar o outro é exatamente como aquele farol que vem à noite. Quem dirigiu na estrada à noite sabe disso, que o farol que vem de lá cega a gente alguns milésimos de segundos. Mas a gente continua ali firme naquela intuição de que a estrada está ali, etc e tal, e passa milésimos de segundo, a sua vista se recupera. Isso é o desagrado que a gente provoca em pessoas que a gente ama e que também nos amam. O amor, ele é essa energia potente capaz de fazer cicatrizar, inclusive esses desagrados. O que incomoda tanto a nós mesmos? Desagradar o outro, Marli? É isso que você quis dizer? Ou você está falando quando a gente toma uma decisão que desagrada a gente? Aí você precisa me esclarecer para eu poder estar falando. O outro ponto interessante que a gente precisa para facilitar, então você está entendendo, facilita as suas decisões quando você categoriza, é o momento, é isso mesmo, você dá um tempo para isso, ou faz parte de um ciclo natural, né? Não tem nada de errado eu querer tomar essa decisão, não, essa decisão é uma decisão que vai desagradar muita gente que me ama, então eu preciso estar mais firme para tomar essa decisão, eu preciso entender que o amor está para além dessa situação da gente ficar agradando todo mundo. Né? Gente, é impossível agradar todo mundo, mas é possível a gente ter intenções boas com todo mundo, viu? É impossível agradar todo mundo, mas é possível ter boas intenções. E a gente precisa dizer isso. Olha, eu sei que você está ficando chateado, mas eu não estou fazendo isso para te chatear. E você vai descobrir isso, porque o amor entre nós é mais forte, né? Agora, também quando o outro toma uma decisão que nos prejudica, aí não é o caso, porque eu estou falando da sua decisão. Mas você tem a decisão também, quando você está magoado com alguém, nem precisa nem de mágoa, né? Não precisa nem ser tão profundo, decepcionado, inseguro, sem confiança com alguém, de você estar reformando aquilo dentro de si, né? Fala, peraí, fulano realmente não era isso que eu esperava de fulano, mas também fulano fez isso bom para mim, enfim. Você tem a decisão de se limpar por dentro. Você tem a decisão de perceber quem são as pessoas para compartilhar a vida com você, de forma muito profunda e íntima. Outra coisa, então, que depois que você entendeu que a intenção é boa, que você entendeu que o que você vai provocar de desagrado no outro é temporário, porque a sua decisão é lícita e boa, né? Eu já escutei quantas pessoas dizerem assim, nossa, eu sempre gostei de Deus e tal, acho bem legal essas coisas de servir a Deus, mas eu não pensei que Deus ia chamar meu filho. Poxa, eu queria que meu filho me desse netos. Ele vai ser padre, ele vai ser missionário, ele vai acabar com a vida dele lá na África. E a pessoa fica muito, muito decepcionada com Deus, não é? E ela tem sua razão no sentido de que o emocional dela ficou abalado, mas ela não pode ficar presa nisso o resto da vida, não é? Porque se ela ficar presa nisso o resto da vida, ela vai viver a vida como uma traída o tempo inteiro. Eu fui traída pelo meu filho, eu fui traída por Deus, eu fui traída. Você vai perder sua vida se você ficar nessa... A história do farol, você um dia me falou, será um sinal para agora? Pode ser, né, querida? Não sei exatamente. Pode ser. Olha só. Então, beleza. Então, eu entendi qual que é a intenção, eu identifiquei, isso me facilita. Entendo que não vou agradar todo mundo, mas posso ter boa intenção com todo mundo, amar todo mundo e etc. E o que mais que vai facilitar a minha decisão? O propósito. Aí já é um sentido. É o sentido de vida. Onde você é capaz de fazer coisas que talvez ninguém faria no seu lugar, mas aquilo é garantido pelo sentido. E aí a gente tem, assim, por exemplo, histórias maravilhosas, né?
que até são contadas em cinema, né? É bem legal, por exemplo, tem um filme aí, sei lá, de uns 5 anos para cá, se não me engano, vocês me ajudam aí, eu acho que ele chama O Último dos Homens, ou O Último Homem, alguma coisa assim, que fala da postura deste homem, de salvar o máximo possível de colegas deles no campo de guerra. E ele era capaz de coisas extremadas para salvar as pessoas. E isso aí era um sentido de vida. Quando eu falo sentido de vida, eu começo até a me arrepiar. Porque o sentido de vida, gente, ele é algo que vai além. Isso, até o último homem. Obrigada, Paula. Esse filme é maravilhoso, viu, gente? Vocês devem ver esse filme caso queiram ver histórias de propósito, né? É um filme triste, envolve guerra, mas o propósito ele vai além do terror da guerra, né? Mas veja só se você estiver dando conta de estar vendo essas cenas de guerra. Existem outros filmes de propósitos, né? Maravilhosos. O próprio filme do Gandhi, embora também é uma história que traz uns pontos tristes. Mas o propósito é o sentido. Esse sentido vai te dar energia vital para a decisão. Existe um outro filmezinho, não é filme, é desenho animado, esse eu não vou lembrar o nome, é sobre um cavalo selvagem dos Estados Unidos, Carrossel Indomável, alguma coisa indomável. É sobre a história a história dos brancos, da invasão dos brancos nos terrenos dos índios americanos, né? E é muito interessante esse desenho, porque a história retrata exatamente essa liberdade, né, do cavalo selvagem, do índio, né, do índio americano. E aí tem lá o personagem, né, do cavalo e do índio que acabam fazendo amizade. É maravilhoso esse desenho, gente. Corcel Indomável, gente, obrigada. Corcel Indomável, vejam este filme. Gente, existe um momento que eles estão sendo perseguidos e que eles têm que tomar uma decisão de pular um abismo, tanto o cavalo quanto o índio. Eu até hoje me arrepio com essa cena. Porque quando você tem o propósito, presta atenção nisso, põe isso no seu coração. Quando você tem um propósito, um sentido, não importa o resultado. Porque o propósito ele já te preenche, não é o resultado que te preenche. Não é. Isso é muito sério, gente. Isso a gente precisa muito refletir sobre isso. Quando ele pula aquele abismo, os dois pulam juntos, o cavalo e o índio, ele não sabe se vai chegar do lado de lá. Ele não sabe. Mas ele pula, porque ele está impulsionado pelo propósito. E ali o filme traz muito forte a questão o propósito era a liberdade, tá? O propósito do filme, dos dois personagens, tanto do cavalo quanto do índio, é a liberdade. Então, ele pula, aquele pulo é a própria imagem da liberdade. Inclusive, o índio abre os braços maravilhosamente, não é? Ele abre os braços como se estivesse voando. Quando você está munido de propósito, de sentido, você se fortalece de uma maneira inexplicável. E é por isso que eu já falei aí numas lives para vocês para trás, eu acho que esse ano, vai lá no YouTube e olha a questão do sentido e da responsabilidade. Eu fiz até uma dinâmica com a garrafinha com suco vermelho. Volta lá. Como que a gente é capaz de
de gerar sentido, de descobrir sentido. Porque quando você fizer isso, quando o seu propósito estiver claro, as suas decisões serão facilitadas. E quando o seu propósito é tão forte, não importa o resultado. Então lembra, o propósito daqueles dois personagens era a liberdade. E eles então, entre tantas coisas, fazem esse pulo no abismo, ok? Esse pulo no abismo, não importa se ia chegar lá do lado de lá. O que importa é que você está munido pelo sentido. Né? É a mesma coisa que, diria, nutriu ou muniu, né? Deu munição interior para Gandhi fazer tanto jejum pela Índia. É o propósito que tantas pessoas, não precisam ser pessoas tão devotadas, né? Que a gente tem tanta devoção a elas, pode ser pessoas do comum, do cotidiano. Nós vemos aí, quem é de Belo Horizonte, viu aí, está tendo uma tendência de moradores de rua com fazerem pequenas bibliotecas nas ruas. Nós temos uma aqui na região oeste, temos uma lá, agora eu não vou lembrar se é a região centro-sul, que inclusive foi queimado. Aqui também é da região oeste, já foi queimado. Né? O morador de rua, ele faz toda uma biblioteca ali, ele vive no meio daquilo, ele empresta livros, isso é um propósito. Né? Como evidenciar este propósito dentro da família? O sonho pode ser um sinal? Pode, tá? Pode. Mas a gente precisa entender que mesmo munido de propósito, Rosânia, nem sempre as pessoas que estão ao nosso lado vão nos entender. Algumas vão achar que a gente está querendo aparecer, algumas vão achar que a gente está achando que a gente é melhor que elas, outras vão achar que a gente é a ovelha negra que está querendo ser diferente. Então a gente precisa filtrar um pouco isso. Não é só o fato de ser um propósito que será algo compreendido, aceito, valorizado ou até motivado, tá? E eu acho que foi você também que perguntou, deixa eu ver aqui, e quando uma decisão desagrada o namorado? Isso aí é o que eu falei, que a gente precisa ter o tempo de categorizar, né? Tem a categoria das decisões. As pessoas mais íntimas nossa, talvez, eu não estou falando que é assim, mas que talvez tenham um sentimento de posse sobre nós. Então, por isso, acham que a gente não pode tomar decisão nenhuma, não é? E aí a gente precisa ir com todo um jeito dizendo, olha, não é uma questão de querer desagradar, mas é uma questão de que eu preciso fazer isso. Né? Quando eu estou ajudando pessoas a tomarem decisões desses níveis muito pessoais, eu falo assim, olha, você precisa ter claro que você não quer lesar o outro. Você não está sendo desleal com o outro. E por isso, então, você tem todo o direito de, pelo menos, tentar negociar a sua decisão. Não é? É isso aí, Aline. Quando o propósito ele é tolhido por toda a sua família, você tem que buscar uma energia interior. Às vezes você faz até pesquisas de coisas que você ama no silêncio, você não põe na mesa, você busca alternativas, né? Quantas pessoas vão aí no silêncio falando, mudei meu curso da faculdade, nem falei para ninguém ainda. Às vezes o silêncio, isso não é uma questão de enganar não, tá? Isso é uma questão, você está num campo minado, então você precisa de alguma maneira, mesmo no campo minado, você precisa plantar, né? Como é que você planta num campo minado? Você tem que ter uma sabedoria ali de encontrar o lugarzinho que não tem a mina. O que é um campo minado, né? Aquele campo que tá cheio de bomba, que vai estourar a qualquer momento. Mas um campo cheio de bomba, não tem bomba em toda parte, tem em muitas partes.
A crítica ela é muito pesada, a gente fica péssimo quando a gente é criticado, mas aí entra naquilo que eu falei. Aquilo é um desagrado momentâneo. Não é, fulano me criticou, mas eu tô certa do que eu estou fazendo. Se eu não tô certa, eu peço sinais a Deus. Outra coisa que ajuda e facilitar muito, peça a opinião de 3 pessoas, mais ou menos, vou dizer por que mais ou menos, especialista na área. Por que eu tô falando mais ou menos? Não é porque, tipo assim, às vezes a pessoa não é um expert em termos de que tem estudo nessa área, mas ele tem uma experiência muito forte nessa área. É uma pessoa positiva, é uma pessoa agregadora. Então, peça opinião a 3 pessoas que você vê que tem uma certa autoridade sobre esse tema. Isso vai ajudar muito. Saiba a quem pedir ajuda, né? Nós temos aí hoje, inclusive nesse tempo da pandemia, tantas facilidades de rede social, né? De alguns chats, de algumas coisas que as pessoas podem nos ajudar. Existem muitas plataformas onde você é escutado, onde você pode ter uma orientação que não seja especificamente uma terapia completa, né? Porque aí você está categorizando as decisões. A sua decisão não está sendo por impulso, ela é uma decisão de vida, não, ela é uma decisão do momento, né? É isso aí, Tadeu. E o nosso propósito, eu vou falar para vocês, ele sempre será criticado, né? Talvez uma das coisas que diminuam a crítica sobre nós são coisas que dão muito dinheiro, né? O que é um profundo engano, porque às vezes a coisa te dá muito dinheiro, mas ela tá matando a sua alma. Como eu já falei para vocês, eu tive que ajudar uma juíza de direito terapeuticamente, tive que ajudá-la terapeuticamente porque ela quis largar a carreira de juíza. Não porque ela fracassou nem nada, simplesmente porque ela falou, não é isso que eu quero para minha vida. E como, né? Como que você abre mão, sei lá, de um salário de 30, 50 mil todo mês? É um negócio que você tem que ter uma força interior, um propósito de vida muito grande. E o mundo tá cheio dessas pessoas, tá? Pode ser que a gente não tá convivendo com elas, mas o mundo está cheio dessas pessoas. Então, entender qual que é a natureza da nossa decisão, o momento, entender que a decisão pode desagradar, entender também que todo desagrado é temporário, entender que o seu propósito vai te sustentar quando a decisão ela exige muito, não é? Olha aí uma pessoa que está tentando engravidar, por exemplo, ela tenta, ela é tão criticada, né? Gente, as pessoas criticam, até, por exemplo, né, conheci uma pessoa que não quis fazer o tratamento de câncer e falou, não quero tratar, eu quero viver o que eu tenho que viver nos próximos anos e etc. Ela viveu mais 3 anos. Gente, ela era criticada por não tratar, porque você não tem amor à vida, porque você está... porque você está... Como é que fala? Ignorando que Deus pode fazer algo por você. Ela falou assim, olha, até para decidir viver bem sem tratamento, eu fui extremamente criticada. Então, enfim, isso sempre existirá. Eu sempre falo assim, ó, a torcida do Atlético vai falar uma coisa, do Cruzeiro vai falar outra, e você vai ficar doido ali sem saber o que faz, e aí você tem que filtrar o que as duas torcidas falam, ter um discernimento forte, pedir ajuda de pessoas confiáveis, pedir ajuda dos sinais divinos e avançar. Gente, quando a gente faz faculdade, existe um negócio da matéria optativa e da matéria obrigatória, não é? Então, as obrigatórias você tem que fazer e pronto, ok? Então, tem coisas que você tem que decidir pronto. Não é, o mundo é injusto comigo. Não, você tem que decidir, né? Tem coisas que você pode decidir, talvez não tenha. Queridos, a gente se vê sexta-feira, tá? Eu vou postando aí para vocês sobre a história da pipa, do papagaio, que vocês vão ver como que é forte isso. E uma boa noite, uma boa semana. Muitas bênçãos, gente. Muito obrigada.